câmara de convergência não conhecia o silêncio, não de verdade. Durante quase 2000 anos galácticos, aquele lugar existiu como o centro vivo de 43 espécies diferentes. Vozes, frequências, vibrações e idiomas impossíveis preenchiam constantemente o enorme salão circular. Os Tariv emitiam cliques metálicos pelas mandíbulas. Os Dvati conversavam através de vibrações graves no chão. As enormes criaturas oceânicas de Nereus utilizavam cantos harmônicos tão profundos que parte das paredes da câmara vibrava junto. Sempre fora um lugar barulhento. Porque 43 civilizações, tentando sobreviver juntas, produziam algo que se parecia menos com diplomacia e mais com uma tempestade tentando pensar. Hoje, porém, havia silêncio. Não o silêncio respeitoso antes de uma cerimônia, nem o silêncio cuidadoso de negociações delicadas. Era o silêncio de pessoas que já haviam ficado sem soluções. A embaixadora Tessara Virel permaneceu imóvel no centro do salão enquanto observava o gigantesco mapa holográfico projetado na parede principal da Câmara. Ela tinha mais de 300 anos e, pela primeira vez em toda sua vida diplomática, parecia cansada. Seu corpo alto e coberto por escamas azul escuras refletia fracamente as luzes do holograma. Os 4 braços permaneciam cruzados, próximos ao torso, numa postura rígida que muitos interpretavam como frieza. Na realidade, era medo. O mapa diante dela exibia apenas 3 cores: vermelho, cinza, azul. E o vermelho estava vencendo. Sistemas inteiros desapareciam lentamente do holograma em tempo real, enquanto transmissões militares chegavam atrasadas de regiões fronteiriças já condenadas. O vermelho avançava havia 11 anos. Lento, preciso, implacável. Como a maré subindo sobre um continente adormecido. O cinza representava os sistemas mortos, mundos onde cidades inteiras haviam sido encontradas vazias, planetas onde bilhões desapareceram sem destroços, sem sinais de evacuação e sem cadáveres. A Irmandade não destruía civilizações, ela apagava. O azul era tudo o que restava. Um pequeno aglomerado de sistemas convergentes, comprimidos no centro do mapa galáctico, como uma estrela morrendo lentamente. Nenhum dos representantes presentes conseguia mais fingir esperança. Perdemos mais 3 sistemas esta manhã, anunciou Tessara finalmente. Sua voz ecoou pela câmara vazia de sons. As defesas de Cartes caíram às 6 horas. A frota de Vati deixou de responder logo depois. Ninguém comentou, porque todos já esperavam aquilo. Uma transmissão surgiu no centro do salão. A imagem tremia violentamente. Explosões iluminavam o céu de uma cidade alienígena, enquanto milhares de formas escuras atravessavam estruturas em chamas. Então, o vídeo falhou. Silêncio novamente. A Gran Convergente Maelor fechou lentamente os olhos cansados. Quantos sistemas restam? Perguntou uma voz ao fundo. Tessara observou o mapa por alguns segundos antes de responder. 51. O silêncio piorou, porque 2 anos antes eram mais de 400. A embaixadora desviou lentamente os olhos do holograma. Então, falou algo que nenhum representante esperava ouvir naquele salão. Existe apenas uma civilização restante que ainda não foi chamada. Vários representantes ergueram os rostos imediatamente. Alguns demonstraram desconforto instantâneo. Outros pareceram genuinamente assustados. A Gran Convergente permaneceu imóvel. Não, murmurou alguém. Tessara ignorou. Continuou olhando para o mapa vermelho consumindo lentamente a galáxia. Então, falou pela segunda vez. Chamem os humanos. O silêncio permaneceu na câmara de convergência mesmo depois que Tessara pronunciou aquelas palavras. Chamem os humanos. Nenhum representante respondeu imediatamente, porque todos naquela sala
conheciam as histórias. Os humanos estavam entre as civilizações mais jovens da Convergência. Haviam alcançado as estrelas apenas 4 séculos antes e, desde então, mantiveram uma posição estranhamente distante da política galáctica. Assinavam tratados, participavam de reuniões, enviavam observadores, mas nunca tropas, nunca frotas, nunca interferiam diretamente em guerras externas. Durante décadas, muitas espécies interpretaram aquilo como fraqueza diplomática. Outras consideravam arrogância. Algumas acreditavam que os humanos simplesmente não possuíam força militar suficiente para enfrentar impérios antigos. Mas havia um detalhe inquietante, mesmo mantendo distância. Os humanos observavam tudo. A Grã Convergente Maelor ergueu lentamente os olhos cansados na direção de Tessara. Você realmente acredita que eles responderão agora? A embaixadora permaneceu observando o mapa vermelho, consumindo lentamente os últimos sistemas azuis. Não, respondeu calmamente. Mas acredito que somos a última coisa impedindo esta galáxia de cair completamente. Um representante de Vati moveu-se inquieto na cadeira vibratória. Os humanos recusaram ajuda durante a Guerra Veikar. E durante a crise de Orion, acrescentou o outro. Também ignoraram o pedido de intervenção no colapso de Janus. Cada nome mencionado parecia piorar o clima dentro da Câmara, porque todos aqueles conflitos haviam terminado em catástrofe. Tessara escutou cada comentário sem interromper. Então, finalmente desviou os olhos do mapa. Existe uma diferença entre pedir ajuda, ela fez uma pausa curta, e pedir sobrevivência. O silêncio voltou imediatamente. No fundo da sala, os analistas militares continuavam atualizando os números da guerra em tempo real. Mais um sistema perdido, mais uma frota destruída, mais transmissões desaparecendo no vazio. 11 anos de guerra haviam consumido praticamente tudo que a Convergência possuía. A Irmandade não avançava rapidamente. Não precisava. Ela esmagava civilizações com uma precisão matemática assustadora. Cada ataque parecia calculado semanas antes de acontecer. Cada retirada inimiga era prevista, cada rota de evacuação era interceptada, como se a própria guerra já estivesse decidida antes de começar. A Grã Convergente respirou lentamente. Quantas naves ainda temos operacionais? Um oficial respondeu quase imediatamente. Menos de 600 capazes de combate pesado. A Câmara inteira absorveu aquilo em silêncio. Antes da guerra, eram mais de 9.000. Tessara fechou os olhos por um breve instante. Então, tomou uma decisão. Enviem a transmissão. Os hologramas centrais mudaram imediatamente. Símbolos diplomáticos começaram a surgir no ar enquanto inteligências artificiais preparavam o protocolo de comunicação interespécies. O pedido seria enviado em 17 idiomas galácticos, cada palavra cuidadosamente construída. Cada frase seguindo o protocolo máximo de respeito diplomático. A transmissão demoraria 11 dias para alcançar o sistema Sol. 11 dias. Aquela simples informação parecia absurda, porque muitos acreditavam que a Convergência não possuía mais 11 dias. Enquanto os técnicos trabalhavam, Tessara permaneceu imóvel diante do mapa galáctico. Seus olhos dourados refletiam o vermelho crescente da Irmandade. Então, um dos analistas militares falou algo em voz baixa, quase um sussurro. Eles estão acelerando. Os representantes olharam imediatamente para o holograma. As linhas vermelhas haviam mudado. A Irmandade avançava mais rápido, como se soubesse, como se tivesse percebido que a galáxia finalmente chegara ao desespero. A Grã Convergente observou aquilo por alguns segundos. Então perguntou algo que ninguém esperava ouvir. Os humanos realmente estavam apenas observando todos esses anos.
ou estavam esperando exatamente por isto. A transmissão levou 11 dias para alcançar o sistema Sol. Durante aqueles 11 dias, mais 8 sistemas desapareceram do mapa. O vermelho continuava avançando lentamente sobre a galáxia como uma doença impossível de conter. Frotas inteiras sumiam das transmissões militares. Colônias deixavam de responder. Estações orbitais eram encontradas vazias, frias e silenciosas. A convergência já não discutia vitória. Discutia quanto tempo ainda restava. Tessara Virel acompanhava o mapa de guerra praticamente sem dormir. O salão principal da estação estratégica permanecia iluminado dia e noite enquanto analistas recalculavam possibilidades que sempre terminavam da mesma forma. Derrota inevitável. No 11º dia, a resposta humana finalmente chegou. Tessara estava sozinha em sua sala, observando o vazio estrelado através da enorme janela panorâmica, quando o alerta de transmissão apareceu diante dela. Ela respirou fundo antes de abrir o arquivo. Esperava documentos diplomáticos, protocolos formais, talvez uma recusa elegante, mas o que apareceu diante dela foram apenas 2 linhas. Mensagem recebida enviando a nave Eclipse de Ferro. Chegada prevista, quinta-feira. Nada mais. Tessara leu novamente, depois outra vez. A mensagem permanecia exatamente igual, sem assinatura diplomática, nenhuma explicação e nenhum detalhe militar. Uma única nave. A embaixadora permaneceu imóvel por vários segundos enquanto observava aquelas palavras flutuando no holograma. Então, algo inesperado aconteceu. Ela começou a rir. Não um riso verdadeiro. Era o tipo de riso que surge quando a realidade finalmente ultrapassa o limite do absurdo. A porta da sala se abriu poucos minutos depois. A Gran Convergente Mellor entrou acompanhada por 2 oficiais militares. Recebemos a confirmação da transmissão, disse ela rapidamente. Quantas frotas eles enviarão? Tessara permaneceu em silêncio. Então, girou lentamente o holograma na direção deles. A sala inteira ficou imóvel. Uma nave? Murmurou um dos oficiais. Isso é algum erro de tradução? Perguntou o outro. Tessara apenas balançou a cabeça negativamente. A Gran Convergente aproximou-se do holograma lentamente. Leu a mensagem 3 vezes. Seu rosto endureceu. Perdemos bilhões de vidas, disse ela em voz baixa. E eles respondem com uma única nave? Nenhuma resposta veio, porque ninguém sabia o que pensar. Um dos almirantes fechou os punhos com força. Isso é um insulto. Tessara finalmente desviou os olhos da transmissão. Não. Todos olharam para ela. A embaixadora continuou observando a curta mensagem humana. Um insulto exige desprezo. Ela respirou lentamente. Isto parece outra coisa. O quê? Perguntou Mellor. Tessara hesitou por alguns segundos. Então respondeu. Confiança. O silêncio que tomou conta da sala foi interrompido por um alerta militar. Os hologramas do setor fronteiriço se ativaram imediatamente. Mais 2 linhas vermelhas avançavam pelo mapa galáctico. A Irmandade estava acelerando outra vez. Como se soubesse que algo havia mudado. Como se percebesse que uma nova peça acabara de entrar no tabuleiro. O oficial militar aproximou-se dos scanners estratégicos. No ritmo atual, eles alcançarão o núcleo da convergência em menos de 4 meses. Ninguém respondeu, porque agora existia algo ainda pior do que o medo da derrota. Expectativa. Uma única nave humana estava vindo. E, de alguma forma, aquilo parecia incomodar a Irmandade. Quinta-feira chegou sem cerimônia, sem discursos, nem esperança renovada. A estação militar de Verron permanecia mergulhada na mesma tensão sufocante dos últimos meses, enquanto as frotas sobreviventes da convergência mantinham formação defensiva diante do último corredor estratégico
antes dos sistemas centrais. Mais de 500 embarcações ocupavam o setor. E ainda assim, ninguém acreditava que seriam suficientes. Tessara Virel observava o vazio espacial da ponte principal da estação quando os sensores de longo alcance finalmente dispararam. Uma assinatura FT, ele acabara de surgir na fronteira externa do sistema. A sala inteira silenciou imediatamente. Confirmação visual, anunciou um operador. O holograma central se expandiu lentamente. Então, ela apareceu. A eclipse de ferro. A primeira coisa que Tessara percebeu foi a cor. Preta. Não o preto metálico comum das naves militares da Convergência. Era um preto profundo, fosco, estranho. Como se a própria luz desaparecesse ao tocar o casco da embarcação. A nave era gigantesca. Muito maior do que qualquer cruzador pesado presente na estação. Mas diferente das embarcações tradicionais, a Eclipse não parecia construída para intimidar. Não havia canhões aparentes, nem compartimentos externos visíveis, nenhum símbolo militar. O casco era limpo, silencioso, minimalista, e aquilo tornava tudo mais perturbador. "Onde estão as armas?" murmurou um oficial. Outro operador analisava os scanners energéticos freneticamente. Então, empalideceu. "Isso não faz sentido." Tessara desviou os olhos para ele. "Relatório." O operador hesitou antes de responder. "O núcleo energético dessa nave é impossível." Os hologramas ampliaram os dados internos da eclipse de ferro. A sala inteira observou em silêncio. A produção energética é equivalente a uma frota inteira da Convergência. O silêncio ficou ainda pior. "Isso deve ser erro de leitura", disse um almirante imediatamente. "Negativo." O operador continuava encarando os números com expressão pálida. "Os sistemas da nave estão consumindo energia demais para uma única embarcação." Tessara observava a eclipse lentamente aproximando-se da estação. Calma, sem pressa, como algo que jamais precisou correr de nada. Então, outra coisa chamou a atenção dos sensores. Não existem registros dessa arquitetura em nenhum banco de dados galáctico. "Origem humana confirmada?" perguntou Mellor. "Confirmada, mas parte dos materiais do casco não corresponde a nenhuma liga conhecida." A eclipse de ferro atravessou lentamente as linhas defensivas da Convergência. Centenas de canhões automáticos acompanharam seus movimentos por instinto, não por hostilidade, por nervosismo. A nave parecia errada, antiga demais, avançada demais, como se tivesse sido construída para uma guerra muito maior do que aquela. Então, a transmissão humana finalmente chegou. A imagem de uma mulher apareceu no centro da ponte. Pele escura, cabelos presos atrás da cabeça, uniforme simples, nenhuma medalha, nenhum símbolo de patente exagerado. Atrás dela, oficiais humanos trabalhavam calmamente, enquanto alarmes distantes ecoavam pela nave, como se aquilo fosse apenas mais um dia normal. "Sou a comandante Lyra Kane, da Eclipse de Ferro." Sua voz era firme, controlada, sem qualquer sinal de tensão. A Grã Convergente aproximou-se lentamente do holograma. "Comandante, agradecemos a ajuda da humanidade." Lyra apenas assentiu levemente. Então, olhou diretamente para o gigantesco mapa de guerra projetado atrás dos líderes da Convergência. Seus olhos percorreram as regiões vermelhas da galáxia. Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então, perguntou algo que gelou completamente a ponte. Então, ela inclinou levemente a cabeça. "Onde exatamente está o verdadeiro problema?" O silêncio na ponte da estação Veyron tornou-se quase desconfortável depois da pergunta da comandante humana. "Onde exatamente está o verdadeiro problema?" A Grã Convergente Mellor franziu lentamente a testa. "O problema?"
Lyra Kane permaneceu observando o mapa holográfico da galáxia sem demonstrar qualquer reação emocional diante das enormes regiões vermelhas consumidas pela Irmandade, como se aquilo não a impressionasse, como se já tivesse visto coisas piores. Tessara Viral percebeu aquilo imediatamente e, pela primeira vez desde o início da guerra, sentiu um tipo completamente diferente de medo. A comandante humana aproximou-se da projeção holográfica do mapa. Vocês estão tentando conter o avanço da Irmandade nas fronteiras externas, disse calmamente. Estão defendendo sistemas, rotas, colônias, estações. Seu olhar percorreu os pontos vermelhos do holograma. Mas nenhuma dessas coisas é o problema real. Um dos almirantes da Convergência deu um passo à frente. Perdemos 400 sistemas em 11 anos. Sim, respondeu Lyra sem alterar o tom de voz. Porque vocês continuam lutando contra os sintomas. A ponte inteira permaneceu em silêncio. Os olhos da comandante humana finalmente pararam sobre uma região específica do mapa, muito além das linhas de combate conhecidas, uma área escura da galáxia onde praticamente não existiam registros de exploração. Aqui. Os sensores ampliaram imediatamente o setor indicado. Nada. Apenas vazio interestelar. Não há sistemas habitáveis nessa região, afirmou um operador. Lyra assentiu levemente. Exatamente. Ela cruzou os braços atrás das costas. A Irmandade não pensa como espécies individuais, não luta por território, não conquista recursos, não age por política ou expansão cultural. Seus olhos voltaram lentamente para os líderes da Convergência. Ela funciona como uma inteligência coletiva de guerra. Tessara sentiu o ar da ponte parecer mais pesado, porque a humana falava da Irmandade com confiança demais, como alguém que estudara aquilo havia muito tempo. Toda inteligência coletiva possui um núcleo de sincronização principal, continuou Lyra. Um centro responsável por manter bilhões de unidades funcionando como uma única consciência. O operador ampliou novamente a região escura do mapa. Então percebeu algo: pequenas distorções gravitacionais, fracas, mas artificiais. A sala inteira congelou. Isso estava escondido, murmurou o analista. Lyra assentiu. Porque vocês estavam ocupados demais tentando sobreviver. Os hologramas começaram a calcular automaticamente a escala das anomalias. Então, os números surgiram. E a ponte inteira perdeu o ar ao mesmo tempo, gigantesco. O objeto oculto naquela região possuía dimensões absurdas, muito maior do que qualquer estrutura galáctica conhecida. Um oficial deu um passo para trás lentamente. Isso é impossível. A comandante humana observava os dados com absoluta calma. Não. Sua voz saiu fria. Isso é a Irmandade. O silêncio seguinte pareceu esmagar a ponte inteira, porque naquele instante todos compreenderam a verdade. A guerra jamais foi entre civilizações. Era uma guerra contra algo construído exclusivamente para vencer guerras. A Grã Convergente aproximou-se lentamente do holograma. Há quanto tempo vocês sabiam disso? Lyra permaneceu alguns segundos em silêncio. Então respondeu. Tempo suficiente. Os olhos dourados de Tessara permaneceram fixos na comandante humana. E por que esperar até agora? A humana finalmente desviou os olhos do mapa galáctico. Sua expressão não demonstrava orgulho, nem arrogância, apenas certeza. Porque agora vocês entenderam o tamanho da ameaça. Ela olhou novamente para a gigantesca estrutura escondida no vazio da galáxia. Então, falou as palavras que fariam toda a ponte permanecer em silêncio absoluto. E porque uma única nave era suficiente para chamar a atenção dela.
Os sensores da estação dispararam violentamente no mesmo instante. Alarmes vermelhos tomaram conta da ponte. Uma nova assinatura acabara de surgir nas profundezas do espaço. Massiva, colossal. E estava vindo diretamente na direção deles.